Doutora Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Mixidade. Boa tarde, Diego. Boa tarde, doutor Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada. Estamos aqui para conversar sobre o direito previdenciário e qualquer outro assunto. Olha, doutora Fernanda, eu estou na expectativa de aposentar. Eu estava falando isso para o doutor Maicon. O doutor Maicon falou, não, fale com a doutora Fernanda que ela vai dar um jeito. Verdade que a senhora está fazendo milagre? Milagre ainda não. Milagre não faz, não. Milagre ainda não. Nesse nível, advogado não chega. Não tem jeito, né? Mas só precisa preencher os requisitos, né, doutor Michael? Mas a gente ajuda o Diego. Vamos cortar as duas pernas dele fora. A gente aposenta ele por... Eu dou uma para que ele segura. Você sabe que lá no... Dá essa faca aqui. Isso aqui na mão de criança faz xixi, como dizia. Pronto, deixa aqui. Eu fui lá no Aconchego semana passada, lá no Adriano, lá no nosso querido Zoom. O Adriano, ele faz a panceta de rolo, né? Você já viu aquela panceta de rolo, né? Uhum. E é uma delícia. E ele tem um cutelo lá desse tamanho, assim, né? E aí ele pegou lá, a gente tava do lado de fora lá, aguardando ficar pronto. Ele pegou lá pra gente ver, meu tio foi comigo, e meu tio é colecionador de faca, tava olhando. Aí eu olhei pro cutelo, olhei pro meu dedo, eu falei, se eu fizer assim, será que eu fico que nem o Lula? Aposento, doutora Fernanda? Vai ter uma sequela definitiva, vai receber auxílio acidentes, preencher os requisitos. Só auxílio a perda de um dente. É melhor não, é melhor continuar com o dedo, não fazer isso. Não tem jeito. A lei mudou, antigamente o dedinho você recebia, agora você tem que cortar metade do braço, um pouquinho mais pra cima, porque o INSS não tá liberando nada pra ninguém, infelizmente. O quê? Se cortar um braço inteiro, é capaz de não aposentar ainda, viu? Não, capaz de falar que você tem o outro ainda. Não, se tem o outro, dá pra atender telefone. O negócio ultimamente é cruel, viu? Muito, muito. Muito bem, antes da gente falar com a doutora Fernanda, tem mensagem de áudio da Cícera aí, ô Dom Juan? Bota no ar aí a mensagem da Cícera. Boa tarde, Diego. Tudo bom? Boa tarde, Aqui é a dona Cícera, do Nossa Senhora das Dores. Estou ouvindo seu programa todos os dias. Eu gosto muito de ouvir as notícias. Deus que abençoe você e esteja uma boa tarde a todos. Obrigado. Melhora para a companheirinha. Obrigado, dona Cícera. Um beijo para a senhora aí. Valeu. Vamos nos cuidar também. Doutora Fernanda, 12h57, na última vez que a senhora veio ao programa, nós falávamos a respeito dos requisitos, né, que as pessoas têm que preencher, e são 5 modalidades, é isso? Isso, na verdade, são 5 regras de transição e também tem a regra permanente que foi modificada. Nós conversamos sobre isso, e aí também tem vários outros tópicos e assuntos que de direito previdenciário dá para bater um bom papo, vamos dizer assim. Direito previdenciário daria pra gente ficar falando aqui, se fosse uma vez por semana, até 2030, né? 2030 não ia... A burocracia do governo é cada vez maior, cada vez mais cheio de regras, cada vez mais cheia de coisas para que realmente o contribuinte não se aposente, né? Pois é. Ô doutor Fernando, agora, o cidadão pode pegar o telefone, ligar no 135 e falar, quero agendar para levar minha documentação e me aposentar. Não é? É fácil o cidadão fazer isso sozinho? Não, até porque o que acontece? Muitas vezes o que está no próprio sistema do INSS não bate com o que está na realidade da carteira do trabalhador ou com... normalmente o INSS tem alguns vínculos abertos, ou a data de entrada numa empresa não consta, ou a data fim, ou não tem uma contribuição, por exemplo. E se a pessoa for se pautar exclusivamente aquilo que está apenas nos dados, no CNIS do INSS, muitas vezes essa pessoa pode ter prejuízo. Ou, às vezes, ela acredita que ela já vai dar entrada, tendo os requisitos, chegar lá não é concedido. Então, é importante ela fazer meio que um raio-x antes disso e bater o que está no INSS junto com as provas dela, e se faltar mais alguma coisa, já levar mais provas para, na hora da aposentadoria, ter, vamos dizer, mais redondinho, assim, uma forma mais certinha. Não acreditar 100% apenas do que está no sistema. Mas eu acho, a minha opinião é que o doutor Maicon está aqui, acho que vai concordar comigo. Não é querendo puxar a sardinha para a nossa brasa, não, a gente que é ligado ao direito, mas é a mesma coisa quando a gente fala, tem uma audiência lá no
Sejusc e tal, pode ir sem advogado. Pode. Mas quando você tem um advogado te acompanhando, você tem muito mais chance de ter sucesso naquilo que você vai desenvolver, não é? Você tem uma segurança jurídica, né? Sim. Às vezes o fato da pessoa às vezes não querer um acompanhamento técnico, no final acaba trazendo para ela prejuízos. Assim como a doutora Fernanda está falando do INSS, né? Eu não é minha área, INSS da doutora Fernanda, mas provavelmente no futuro, quando eu for querer me aposentar, eu vou acabar procurando sim a doutora Fernanda para levar minha carteira lá e falar, por quê? Porque não é nosso métier, é a mesma coisa. Eu vou construir uma casa, Diego, a gente vai construir uma casa, nós precisamos de um engenheiro. Claro. Para saber se aquela coluna, a metragem está correta, se eu for fazer um sobrado, os alicerces, né? Quem entende do assunto, né? Então, eu aconselho a todos os nossos ouvintes, aqueles que já estão aí, que procure sim um advogado especializado, leve para ele sua carteira, ele vai fazer análise, ele vai puxar talvez junto ao sistema do INSS o que consta lá, o que está na carteira, para que quando ele der entrada, não fique demorando muito mais tempo, né? O INSS às vezes fica achando aquele pelo em ovo que a gente fala, e a pessoa possa gozar da aposentadoria que por tantos anos ela pagou. Pois é. Bom, a própria lei diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça, não é? É claro que ao longo do tempo acham-se meios aí, até porque o governo é ineficiente em fornecer um advogado público àquele que não precisa. Imagine se toda audiência de conciliação um advogado público fosse fornecido para a pessoa. Então ia ficar uma bagunça danada e não ia ter advogado suficiente para tanta audiência de conciliação que existe, não é? Então o que acontece? Mas não é por isso que você vai, por exemplo, ali na justiça, no Sejusc, por exemplo, você vai fazer um acordo jurídico com alguém que vai ter uma decisão que posteriormente você ou a outra pessoa pode executar. Isso vai ser chancelado por um juiz e você não vai com um acompanhamento técnico. Então, mas muitas das vezes, Diego, você sabe bem disso, você não discute somente um mérito. Você discute outras questões que também ensejam se o direito, aquele que está sendo pleiteado, a pessoa tem. Porque às vezes ela vai lá querendo receber algo que já está prescrito. Sim. Que já, sei lá, ou está em decadência. Então, ou seja, o advogado também, ele milita muito mais aquém do que às vezes o objeto da ação que está sendo requerido. Igual, né? A gente está falando de direito previdenciário. Quantas pessoas estão nos ouvindo aí que tiveram que entrar na justiça e conseguiram a aposentadoria através da justiça, mas não conseguiram através da via administrativa? Não, você quer ver uma coisa que dá trabalho? Doutora Fernanda, o cidadão é eletricitário, trabalha com risco iminente, mais de 1000 volts, trabalha para as concessionárias de energia elétrica, e aí trabalhou lá 25 anos ininterruptos, tudo como manda o regramento, né? Aí ele chega com o PPP, perfil profissiográfico previdenciário, chega com o PPP, assinado inclusive pela pessoa responsável, tudo bonitinho. Ele junta a documentação, liga no 135, agenda a aposentadoria, dá entrada no INSS e qual o resultado? O INSS não vai conceder. Eu Não até vai. explico por quê. Não vai conceder. Administrativamente, o eletricitário, pessoas que trabalham com tensão acima de 250 volts, tem o direito ao reconhecimento do período especial. Só que, via administrativa, o INSS não reconhece. Porém, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, aí eu estou falando aqui de um caminho judicial, tem entendimento favorável para esse caso. Então, é o típico caso em que a pessoa não vai ganhar no INSS, ela vai necessariamente precisar levar essa discussão para a Justiça. Só que aqui, fazendo um link com a reforma da Previdência, tanto os eletricitários, as pessoas que trabalham com a tensão acima de 250 volts, quanto, por exemplo, vigilante, que vai enquadrar no mesmo caso, que é o caso da periculosidade. Com a reforma da Previdência, tiraram do texto uma palavra que estava escrita à exposição a prejuízo à saúde ou à integridade física. Então, o que aconteceu depois da reforma?
vigilantes e eletricitários não têm mais o amparo legal para solicitar isso. Tem para trás, antes da reforma, antes de 13 de novembro de 2019. Mas depois não tem, tiraram o artigo da Constituição. Não tem uma vedação, mas não tem também um artigo que dá a ele direito. Aí agora vão surgir teses e discussões sobre isso. Pois é. Só pegando um link, mas assim, administrativamente não vai, o INSS não vai dar, não é uma concede. ação judicial. E por isso o advogado que milita na área previdenciária, assim como em todas as outras áreas, é importante saber 3 caminhos. O caminho do INSS, qual o posicionamento que o INSS pensa, que tem ações que o INSS é mais favorável que a própria justiça. Então o advogado tem sempre que saber 3 posicionamentos. A via administrativa, o que o juizado especial federal pensa, então o juizado de pequenas causas e também a Justiça Federal. Sempre saber esses 3 posicionamentos sobre o mesmo assunto para verificar onde vai ser melhor levar o caso da pessoa. Pois é. Porque muitas vezes, cada um tem um posicionamento. Então nós estamos falando de 3 posicionamentos para o mesmo caso. Exatamente. Então